Boa noite, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho. São 19h30. Esse barulho é daí ou é daqui? É daqui. Boa noite, Gisele. Já estão chegando. Meus irmãos, vamos iniciar nossa palestra de hoje na Casa Espírita Batuíra, do Bálsamo, com a Priscila Neves. Ela é de Tupaciguara, da Casa Amor e Caridade, nossa companheira, nossa irmã, que está conosco hoje. Então, vamos fazer a prece, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, vamos pedir a proteção para este trabalho, para esta palestra, para este ensinamento de hoje, que a espiritualidade amiga esteja conosco, que o Mestre Jesus esteja a nos guiar em todos os momentos deste trabalho. Peço à Mãe Santíssima que esteja também trabalhando em nosso favor, com seu amor, com sua luz. Vamos elevar o pensamento e fazer a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E assim seja. Com essa prece, vamos dar início à palestra da nossa irmã Priscila Neves, com um tema pessoal muito interessante: a felicidade não entra em portas fechadas. Seja bem-vinda, Priscila. Palavra toda sua. Boa noite. Primeiramente, obrigada, Maria Inês, pela oportunidade. Agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos permite estar aqui na noite de hoje, de estar aproveitando essa ferramenta, né, para levar os conhecimentos de Jesus ao lar de tantas pessoas nesse instante. E vamos iniciar, então, falando sobre esse tema, que se a gente for falar dele a gente leva horas e horas, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, mais coisas novas surgem a partir desse tema. Então, vamos falar sobre a felicidade que não entra em portas trancadas. O que seria, então, essa porta trancada que não nos permite, né, que a felicidade chegue até nós? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu vou iniciar com uma mensagem da Joana de Ângeles. Eu vou virar aqui um pouquinho, que eu vou estar lendo aqui no. A tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloque nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, pode ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. Bom, com essa mensagem da Joana de Ângeles, a gente já começa a falar um pouquinho da felicidade, né? Que muitas das vezes colocamos nas coisas, nos objetos, nas pessoas. E aí a gente vai observar já nesse início que a felicidade talvez não esteja nesses lugares ou nessas pessoas. A felicidade, para que ela exista, ela tem que estar em nós. Não adianta eu buscar a felicidade em alguém se eu não posso também doar essa felicidade aos outros. Então, a Joana de Ângeles nos transmite, né, esses ensinamentos através dessa mensagem.
Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, compreender o verdadeiro sentido da felicidade. Vamos falar da felicidade material, a felicidade espiritual, a felicidade atual, a felicidade futura, inúmeras formas de felicidade. A gente vai comentar na noite de hoje. Vamos iniciar falando da felicidade no sentido do dicionário. Quando a gente pesquisa lá no dicionário a palavra felicidade, o que a gente encontra? Concurso de circunstâncias que causam ventura. Qualidade ou estado de feliz. Sorte. Ventura dita. Êxito. Sucesso. São vários, então, os significados dessa tão bela palavra, que buscamos tanto esse sentimento, que acreditamos tanto nesse sentimento, né? Então, o dicionário nos traz várias características, vários significados para essa palavra. No Livro dos Espíritos, na pergunta 922, haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Então, será que existe um critério que seja igual para todos os homens no que se remete à felicidade? E aí vem a resposta. Para a vida material, é a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, já no Livro dos Espíritos, vem esse belíssimo ensinamento para nós, falando que a felicidade na vida material é a gente ter posse do necessário. E o que seria esse necessário? É algo que nos mantém, o que a gente tem o básico para sobreviver, para a nossa sobrevivência. Claro que não quer dizer que eu tenha que ter pouquíssimas coisas, não é dessa forma. Mas é que eu não desperdice nada, que se não acumule nada em minha casa, se eu estou acumulando algo que eu não use, que eu passe adiante, que não haja desperdícios de comida, tantas pessoas necessitando, de um alimento e às vezes eu desperdiçando. Então, nessa fala, quando a gente está falando aí da felicidade, a vida material, e aí para que haja felicidade, então essa vida material, ela tem que ser em posse do necessário, que eu não esbanje, o que eu tenho. E para a vida moral, para que eu tenha felicidade na vida moral, é necessário que eu tenha consciência tranquila e a fé no futuro. E aí, quando nós falamos dessa consciência tranquila, nós temos que elevar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, aos nossos relacionamentos com o nosso próximo, como eu vou me portar diante de certas circunstâncias. Tudo isso vai interferir na minha vida moral. Na questão 920, também do Livro dos Espíritos, o homem pode gozar de completa felicidade na Terra. Será que podemos ser completamente felizes na Terra? Totalmente felizes? Vamos ver, então. A resposta a essa pergunta é não. Porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende de cada um de nós amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, a pergunta aí nos fala sobre a felicidade completa. E aí vem dizer que não existe a felicidade completa, porque estamos no mundo de provas e de expiações. Então, é impossível eu conseguir, adquirir essa felicidade completa se eu estou passando por provas, se eu estou aprendendo a cada dia, se eu estou aprendendo com as minhas perdas, com as minhas frustrações.
com as minhas tristezas. Então, eu não posso ser feliz o tempo todo. Mas podemos amenizar esses sentimentos. Podemos amenizar esses males de ser feliz. E isso vai depender de nós, da nossa conduta. Vamos falar um pouquinho sobre a felicidade na Terra. A busca da felicidade em um mundo como a Terra pode resultar infrutífera, caso a pessoa concentre suas atenções na posse de bens materiais e descuide-se da aquisição de valores espirituais. Então, nessa máxima aí está voltando a falar a respeito dos bens materiais, né? Essa busca pela felicidade, o que a gente sempre almeja, se ela for feita, se a gente não se esquecer dos nossos compromissos espirituais, se a gente focar apenas no material, não vai render frutos, né? Essa busca da felicidade. A gente vai se frustrar ao longo do caminho, isso não vai acontecer. Os bens materiais, eles devem ser considerados os meios e não os fins da felicidade. Então, os bens materiais têm que ser a forma como eu vou chegar até a felicidade, eu posso passar por eles. Mas eles não podem ser a chegada, eles não podem ser o motivo da minha felicidade, não pode ser apenas os bens materiais. Claro que muitas das pessoas depositam sua felicidade, as suas expectativas em bens materiais. Mas nós não podemos nos esquecer também do nosso compromisso espiritual. A gente precisa cuidar também da nossa mente. Porque se a gente não cuidar, se a gente não buscar os ensinamentos de Jesus, se a gente não buscar uma religião, nós teremos dificuldades, mesmo tendo todo o bem material do universo. E aí aqui também nos fala que a felicidade, ela pode variar de pessoa para pessoa. O que pode ser um momento feliz para mim, para você, pode não ter valia nenhuma, ou pode ser até um momento de infelicidade, ou vice-versa. O que é infeliz para você, eu considero como um momento muito feliz para mim. E aí, como exemplo, nós podemos citar uma pessoa que às vezes se encontra doente. O que seria felicidade para ela? A sua saúde, não é mesmo? E para nós que temos saúde, às vezes a gente não dá a devida importância. Para uma pessoa que se encontra, para um pai de família que se encontra desempregado há muitos anos, a felicidade para ele é conseguir um trabalho. Talvez nós não valorizemos o nosso. Para uma pessoa que vive sozinha, né, que pensa em encontrar alguém, uma pessoa que está solteira há muito tempo, que sonha em encontrar alguém especial, né, para dividir a vida, a felicidade dela estaria em encontrar alguém. Às vezes a gente tem essa pessoa do nosso lado e não dá o devido valor. Então, a gente observa com isso que a felicidade, ela vai vir de formas diferentes de uma pessoa para outra. Vai depender da circunstância, vai depender do que aquela pessoa está vivenciando, do que ela está passando ali na vida dela. Em Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21, traz o seguinte ensinamento para nós. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho corroem, onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. Então, mais uma vez, falando das aquisições materiais, nos lembrando que essas aquisições materiais não nos acompanharão para a nossa partida ao mundo espiritual. O que a gente vai levar de bagagem são as nossas atitudes,
os nossos sentimentos, o que a gente buscou de melhoria em nossa vida aqui na Terra. Então, nós não devemos, em momento nenhum, nos esquecer da espiritualidade, das nossas mentes, de tratar dos nossos sentimentos, né? Como que é o nosso convívio com as outras pessoas. Sempre que a gente vai trabalhar sobre felicidade, que eu fui procurar algo a respeito, que fui pesquisar, que fui estudar, vem falando sobre bens materiais e espirituais, né? Por coincidência. Então, acho que era algo que deveria nos tocar nessa noite, essa questão, né? Apesar, às vezes, da gente achar que não tem muito a ver com o tema, mas ela sempre nos vem mostrando que sim, né? Que é muito importante nós estarmos atentos ao material e ao espiritual. Sem o material. E que o espiritual depende de nós, da nossa busca diária, da nossa melhoria diária. A gente ainda está engatinhando, temos muito a aprender a cada dia, com os nossos erros, com as nossas atitudes, mas é assim que vamos, né, seguindo adiante. Quando morremos, nada pode ser levado conosco, com a exceção das sementes lançadas por nosso trabalho e de nosso conhecimento espiritual. Essa é uma frase do Dalai Lama no livro Caminho da Tranquilidade. E quais seriam essas sementes, né, que a gente lançou no nosso trabalho? Que tipo de semente que foi lançada? Porque a gente sabe que a gente colhe o que a gente planta. Então, será que tipo de semente a gente está plantando para a gente colher lá na frente, para a gente colher no futuro, né? O que a gente está plantando de conhecimento espiritual? E isso está intimamente ligado à nossa busca com a felicidade. Para eu buscar ser feliz, eu tenho que estar bem espiritualmente. Conforme esclarecem os espíritos superiores, os bens materiais são transitoriamente concedidos por Deus aos homens para serem utilizados em proveito de seu crescimento espiritual. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribuiu à vontade, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus anula frequentemente todas as previsões, o que faz a riqueza escapar daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 10. Aí também, mais uma vez, né, reforçando os bens materiais. Nada do que está aqui é nosso. Tudo é emprestado de Deus para nós, né, para a gente poder usufruir, mas usufruir da melhor forma possível. Se Deus me permitiu, né, ter os bens materiais que eu possa, que é me permitido ajudar o próximo, por que não eu ajudar, né? Se me é permitido isso, se eu tenho essa condição, o que está falando aqui para nós nessa mensagem é isso, né? Da gente. O problema não é a pessoa ter o bem material, mas ela saber utilizar da melhor forma possível esses bens. Ainda falando sobre a felicidade na Terra, vamos ver algumas características dela. Primeiro, que ela é relativa. A cada instante ela altera. Então, no mesmo momento que eu tenho, às vezes, convicção do que eu estou feliz, eu posso não estar mais. Vivemos num mundo de relatividade, ou seja, vivemos num mundo de mudanças, de transições. A felicidade faz parte do mundo interior, faz parte do nosso interior. Não adianta eu tentar ser feliz se no meu interior eu não estou bem. Se eu não estou bem comigo mesma, como é que eu vou conseguir transmitir isso para as outras pessoas? Ela também depende dos comportamentos que eu adoto. Ao longo da minha conduta, que tipo de comportamento eu estou adotando? Que tipo de comportamento eu estou tendo diante de certas adversidades, de certas dificuldades?
Qual é a conduta, né, que eu tenho? Então, isso também vai depender, a minha felicidade, depende da minha conduta, de como eu vou reagir. E precisa também da consciência tranquila e do coração pacificado, né? Então, o que seria essa consciência tranquila? Eu estar bem psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente. Então, são vários fatores que vão interferir na minha felicidade, na busca dessa felicidade constante. Né? Mas a gente tem que fazer o possível para que a gente tenha momentos de felicidade ao longo da nossa existência. E aproveitar esses momentos da melhor forma possível. Porque sabemos que eles são passageiros. Assim como os momentos difíceis também são passageiros. Então, nós temos, né? Se é um momento difícil, a gente tem que tirar algum proveito dele, algum aprendizado. Se são momentos felizes, a mesma coisa. Tirar o aprendizado, aproveitar, porque nada vai ser fixo, vai ser para sempre, né? Tudo vai ser relativo, tudo vai mudando. E não nos esqueçamos, né, que o reino dos céus está dentro de nós, está no nosso coração, está mais próximo da gente do que a gente possa imaginar, né, dentro do nosso coração, com as nossas atitudes. A felicidade é uma prerrogativa do homem. Ele a busca e todos têm o mesmo direito de querer conquistá-la. Então, esse aí também é de um livro do Dalai Lama, que é chamado Caminho da Felicidade. Então, todos os homens, né, querem, buscam a felicidade de alguma forma. Seja ela materialmente, seja ela espiritualmente, mas de alguma forma, se alguém perguntar, né, a gente deseja ser feliz, com certeza. Só que existe também a felicidade condicional. Essa felicidade condicional é aquela que depende de algo para que ela aconteça. E aí a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de felicidade, porque é aquela que vai depender se eu colocar as minhas expectativas em algo material, eu posso me frustrar. E aí eu não vou alcançar essa felicidade. Porque ela é condicional, porque ela depende que algo aconteça para ela existir. Ela não está vindo de mim, ela não está vindo do meu interior. Eu estou esperando que ela venha de um outro lugar. E pode ser que ela não venha, e aí, né, a minha tristeza será ainda maior. Por exemplo, algumas frases que nos remetem a essa felicidade condicional. Serei feliz quando? Eu serei feliz quando eu me formar. Vamos dizer assim, um estudante, né, usa essa frase. Então, às vezes, ele está se esquecendo de viver aquele momento, o presente, o hoje, e ele está preocupado com algo que vai acontecer só quando ele se formar. Às vezes a pessoa nem começou uma faculdade ainda, nem sabe o que ela vai fazer ao longo do tempo e fica aguardando que aquela felicidade só venha quando algo acontecer. Então ele está depositando ali as suas expectativas. E aí, se chegar lá na frente essa expectativa não se concretizar, aí é o momento em que ele tem um desânimo muito maior do que se ele tivesse indo em etapas. Ou então serei feliz se. Eu só vou ser feliz se eu casar com fulano. E se eu não conseguir? Aí eu vou ficar infeliz pensando nisso o tempo inteiro. Então, essa felicidade condicional, da gente colocar ela nos outros ou em algumas atitudes, eu posso não conseguir concretizá-la. Da importância da felicidade interior, dela vir de dentro para fora e não vice-versa. Porque se eu fico esperando a felicidade do mundo exterior, a minha frustração pode ser maior. E a infelicidade? De onde vem a infelicidade? Ela vem quando temos o medo. Aquela pessoa que pensa muito no que está para vir, no que vai acontecer. Ela sofre por antecedência. E aí ela se torna uma pessoa infeliz.
Porque a partir do momento que ela está pensando só no que vai acontecer, ela está deixando de lado também o que está acontecendo no presente. Ela está tão preocupada, se ela tem saúde, ela está com medo de perder essa saúde. Ah, mas se eu ficar doente? Ah, mas se acontecer isso? Ah, mas se acontecer aquilo? E se? E se? E aí isso vai interferindo e a pessoa vai ficando infeliz, às vezes por algo que não tinha necessidade, né? Por uma preocupação antecipada. Medo de perder a sorte, medo de perder a fortuna. Não é só medo. Existem vários tipos de medo e todos eles vão influenciar de uma certa forma. Então, a pessoa está com medo, se ela tem muitos bens materiais, ela tem medo de perdê-los. E aí ela fica tão preocupada em perdê-los que ela não está vivendo hoje, não está vivendo o agora, não está aproveitando o que ela tem para aproveitar, não está buscando coisas novas. Ela só está pensando no que ainda vai acontecer. E aí isso vai tornando a pessoa infeliz. Então a gente tem que estar muito atento, né, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, né? Se vai acontecer, se não vai. Se temos que passar por alguma coisa, é algo que Deus já preparou para nós, faz parte da nossa evolução, faz parte das nossas provas, e temos certeza que elas são para o nosso fortalecimento, para o nosso aprendizado. Então, não adianta, não vai resolver eu sofrer por antecedência. Se isso tiver que acontecer, não adianta ficar pensando nisso. Se for para acontecer, vai acontecer. Se não for acontecer também, eu vou estar sofrendo desnecessariamente. Alguns aspectos, agora vamos falar de aspectos que podem nos garantir essa felicidade atual e a felicidade futura. Até agora nós falamos de coisas, né, que interferem, que atrapalham a nossa felicidade. E agora nós vamos falar de coisas que a gente pode fazer para garantir essa felicidade. Desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio. Até já comentei sobre isso. A questão dos bens terrenos, dos bens materiais, em que a gente possa, né, dividir com as outras pessoas. Se a gente tem essa condição de ajudar o próximo, a gente possa ajudar. Aí entra a questão da caridade, né? Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra. Não vamos nos esquecer, né, dos bens espirituais, da bagagem espiritual que a gente deve levar conosco, né, de aprendizagem, de estudos, de práticas, de pequenas atitudes, porque quando a gente fala às vezes em bagagem espiritual, não quer dizer necessariamente que é aquela pessoa que frequenta constantemente uma casa espírita, que faz a leitura, né, que lê as obras básicas, mas aquela que às vezes numa pequena atitude, às vezes ela nem tem o conhecimento das leis de Jesus, né, o conhecimento ali do papel, nunca fez nenhum tipo de leitura, mas a forma como ela trata o seu irmão, o seu próximo, já é uma atitude, né, que faz um bem espiritual para ela. Então a gente tem sempre que lembrar disso, dessa importância, né, dessas características, desses aspectos que vão garantir a nossa felicidade nessas pequenas atitudes, que às vezes a gente não para pensar que as pequenas atitudes, né, podem nos levar a uma felicidade atual, a uma felicidade futura. Considerar que a vida não é um problema, é um desafio, uma oportunidade de crescimento. Então a gente tem que pensar na vida que tudo que a gente está passando é porque nós temos algo a aprender com aquilo. Eu tenho certeza que esse período de pandemia que todos nós, o mundo todo, está enfrentando, está servindo de aprendizado para todos nós. E aí depende de cada um utilizar esse aprendizado da melhor forma.
Ou eu posso tornar isso um problema, né? E questionar, e reclamar, e desanimar diante disso, e me entregar. Ou eu posso criar novas oportunidades em cima disso. Eu posso criar novos meios de fazer alguma coisa. Se eu estou em casa, se eu não estou tendo aula, às vezes é um estudante, se ele não está tendo aula, né, algumas pessoas que não estão trabalhando, ou estão trabalhando de casa, eles criam ali novas coisas para fazer. Então aí nós temos os dois tipos de pessoas, né, que considera que a vida é um problema, é um desafio. Então eles consideram aquilo como um desafio e não como um problema. Então a gente tem que aprender com tudo que nos é dado, com tudo que nos é fornecido, seja bom ou ruim. Mas nós temos que tirar algo deles, algo para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Promover o autoconhecimento, estabelecendo parâmetros propiciadores da felicidade. Eu já falei da felicidade interior. Se eu não me conhecer internamente, como que eu vou saber, como que eu vou poder passar para os outros, né, sobre a minha felicidade, sobre os meus sentimentos? Primeiro eu tenho que me conhecer. Avaliar nossas reais possibilidades, tendo a noção de que não é possível a realização de todos os desejos. Eu tenho que estar ciente que nem tudo que eu desejo eu vou conseguir. Porque se eu fico naquela expectativa, se eu fico pensando que tudo que eu quero eu consigo, aí a gente cai lá na frustração novamente, né? Fica esperando algo extraordinário e isso não acontece. E aí é uma frustração para nós. Então a gente tem que avaliar as reais possibilidades, o real, o que realmente vai acontecer, o que pode acontecer, o que não pode. Eu tenho que estar preparado para isso. Outros aspectos que também garantem a nossa felicidade é buscar a felicidade hoje, agora, apesar das dificuldades, mudando a perspectiva pela qual enxergamos os fatos. Qualquer assunto, qualquer fato, a gente pode ver o lado positivo e o lado negativo dele. Então, a gente deve buscar a felicidade buscando o melhor ângulo de cada coisa, né? De cada obstáculo. Não é porque eu estou vendo o lado positivo que eu não vou enfrentá-lo. Talvez às vezes eu enfrente até melhor do que se eu estiver olhando só o lado negativo. E isso não é fácil, né? Porque quando nos deparamos com um problema, a gente tem dificuldades. Isso faz parte do ser humano, né? A gente tem dificuldade em encontrar a parte positiva. A gente vai vendo o negativo, né? Quando é um problema, a gente só vai pelo lado negativo. E isso nos atrapalha muito. Então a gente tem que tentar ver as coisas pelo lado positivo. O que de bom eu posso tirar daquilo. E aí a gente pode voltar, né, até na questão que eu falei anteriormente, a respeito do período que nós estamos vivenciando, né, a respeito da pandemia. Eu posso não aproveitar em nada o meu tempo, se eu tenho que ficar em casa, eu não vou aproveitar, eu vou só lamentar, ao invés de eu encontrar algo ali que eu goste de fazer, né, em casa, e aí a pessoa só fica se lamentando. Quer dizer, ela só está vendo o lado negativo. Ela não está buscando ali outro lado, né? Outra coisa, o lado positivo disso, né? São os problemas solucionados que proporcionam maturidade e harmonia íntima. Sem eles, como exercícios, torna-se improvável o êxito. São os problemas solucionados, repetindo aí, né, que proporcionam maturidade. E aí, podem ou não ser solucionados, né? Porque com os erros também a gente está aprendendo. Então, a gente tem que exercitar. Não adianta só a gente conhecer, né, as leis de Jesus, ler o Evangelho, se a gente não praticar isso no nosso dia a dia.
Vão ter os erros? Vão, muitos. Mas a gente vai estar aprendendo com eles também, né? Então, é muito importante que a gente aprenda com os nossos problemas, que a gente aprenda com os pequenos gestos, com as pequenas atitudes, que a gente busque a felicidade, né, nesses instantes, nesses pequenos instantes. Porque às vezes a gente fica tão ali pensando, ai, quando eu serei feliz? Onde eu vou buscar a felicidade? Às vezes a gente fica esperando isso em algo tão grandioso, né? E muitas das vezes não precisa ser tão grandioso assim. As pequenas atitudes, os pequenos momentos, né? Ficar feliz. Esse que eu li agora foi tirado do livro O Ser Consciente, pelo espírito de Joana de Ângeles e do Divaldo Franco. Então, fazendo uma síntese, um resumo do que a gente falou nessa noite, a gente voltando lá na frase do Chico Xavier, né? Porque a partir dessa frase que eu tive a ideia de estudar um pouquinho sobre a felicidade. A felicidade não entra em portas trancadas. E aí eu falei, a gente precisa estudar para ver, então, quais são essas portas trancadas, né? E qual a chave que vai destrancar essas portas, porque a gente precisa, né, buscar sempre a felicidade, então tem que localizar essa chave. Então falamos um pouquinho sobre a felicidade material e a felicidade espiritual. Nas questões materiais, não será errado buscar a melhoria do nosso padrão intelectual, financeiro e social. Não tem nada de errado a gente buscar uma melhoria. Não tem nada de errado em a gente querer, né, melhorar os nossos bens materiais, buscar renovar, mas desde que isso não atrapalhe, né, o nosso caminhar. Mas de entender que a busca principal, a felicidade mais ampla, não estará nas coisas materiais. Mesmo que eu busque uma melhora, eu quero um emprego melhor, eu quero ter um carro melhor, mas isso não me prejudique e que não me leve a pensar que serão esses bens materiais que me farão mais felizes ou que me trarão a felicidade. Se eu pensar, não, eu não sou feliz, mas se eu tiver um carro do ano, eu serei feliz. A gente não pode pensar dessa forma. A gente não pode colocar nesses bens materiais a nossa expectativa de felicidade. Mas nas questões do sentimento, onde buscaremos desenvolver amizades, cuidar da família, ajudar o próximo, tratar nossos conflitos íntimos, entre outros. Então, nós temos que buscar a felicidade nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, no convívio com o nosso próximo, né? No convívio com as outras pessoas. São nas pequenas atitudes. E no atual estágio da tecnologia, se não equilibrarmos nossos apetites materiais, nós estaremos sempre infelizes. Por quê? Porque se eu busco a felicidade, vamos pensar, não, eu vou ser feliz quando eu tiver um modelo de telefone mais moderno deste ano. O modelo mais moderno de 2020 é o que vai me tornar feliz. Eu luto para comprar, economizo, vou lá e compro esse celular. Aí no ano que vem vai surgir outro modelo, porque a tecnologia ela é rápida, né? Vão surgindo coisas novas a cada momento. Aí eu vou querer aquele outro. E aí eu vou me frustrando, porque talvez eu não consiga acompanhar essa tecnologia. Então, se eu ficar dependente desses fatores materiais, eu nunca serei feliz. A infelicidade vai ser constante, porque eu não vou conseguir acompanhar esses recursos, né? Porque a tecnologia vai muito rápido. Então, muitas vezes, nem sequer desfrutamos do que temos e conquistamos, porque já estamos ambicionando o produto novo que foi lançado. Então, às vezes, eu luto tanto para adquirir uma coisa, quando eu adquiro, eu já estou pensando em outra lá na frente. E aí eu não aproveito aquilo que eu adquiri, eu não vejo a felicidade naquilo que eu adquiri, então isso também gera uma frustração. Então, qual seria, nós já estamos chegando aí, né, em qual seria a chave dessa porta trancada para a felicidade? Algumas coisas, então, que devemos fazer
para localizar essa chave. Estudar a nós mesmos, nos conhecer, né? O autoconhecimento. Esse autoconhecimento nos traz a humildade. E a humildade nos faz chegar à felicidade. Porque sem humildade, a gente não consegue. É impossível ser feliz sem a humildade. Então, e para que a gente reconheça essa humildade, nós temos que conhecer o nosso interior. A felicidade está nas coisas simples da vida. Coisas que ninguém precisa comprar. Ninguém precisa comprar, né? As pequenas coisas. Os momentos, os pequenos momentos com a família. Talvez hoje, nesse momento que a gente esteja vivenciando, talvez as pessoas, nós, né, estejamos dando uma maior atenção a isso. A questão de estar junto, que às vezes na nossa correria, às vezes a gente se esquece, né? Passa tão ali, você tá correndo, você não tá percebendo que já se passou vários dias sem encontrar alguém da sua família. Mas aí, a partir do momento que chega uma pandemia como chegou para nós e que fala que você não pode, né, não é aconselhável reunir a família, não é aconselhável se reunir com os amigos, acaba que aí a gente dá valor nesses pequenos gestos, né? Nessas pequenas questões que às vezes a gente não valorizava porque agora se tornam tão grandes, né? Então, a gente tem que pensar que a felicidade está nesses pequenos, na simplicidade da vida, e que às vezes a gente não dá o valor devido a essas coisas mais simples. Nós temos que ser gratos e felizes por estarmos nesse mundo, né? Por nos ser permitido estar aqui, estarmos com saúde, estarmos com os nossos amigos, com os nossos familiares, de estarmos dentro da doutrina espírita, que tanto nos auxilia, nos traz o acalento necessário, o auxílio necessário. Então, tudo isso são momentos que a gente tem que agradecer, que são momentos de alegria para nós. Então, vamos procurar a verdadeira felicidade em nós mesmos. Primeiro em nós, no nosso lar, na natureza. Porque se a gente fizer dessa forma, cada dia a gente vai encontrar um pedacinho dela. Porque a gente sabe que a felicidade plena, a felicidade eterna, né, sempre é impossível. Mas a gente pode ir encontrando as partezinhas dessa felicidade. E são nesses pequenos gestos, nessas pequenas atitudes. Jesus, em uma de suas passagens, né, lhe foi indagado sobre onde a gente encontrava o tesouro da felicidade. Não foi com essas palavras, né? Eu estou assim, usando as minhas palavras. E aí ele nos disse, ele, né, falou que a felicidade está bem próximo de nós. Bem próximo, está bem perto e às vezes a gente não percebe. E a felicidade, então ele disse que a felicidade está no nosso coração. E aí, com essa fala de Jesus, a gente descobre a chave, né, para destrancar essa porta, para a felicidade entrar. E essa chave se chama amor. O amor resume tudo isso que foi falado aqui, todas essas atitudes que temos que ter com o nosso próximo, com os nossos irmãos, dá valor a pequenas atitudes, dá valor a pequenos instantes, a alguns momentos. Então, a chave, né, para abrir o nosso coração é o amor. Tendo o amor, a felicidade vai chegar. Vou encerrar agora, né, com uma prece final, que é do Espírito de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, no Passos da Vida. E eu queria deixar, então, essa mensagem para vocês da felicidade, que tenhamos sempre o amor em nosso coração, para que a felicidade chegue até nós. E que não nos esqueçamos de aproveitar os pequenos momentos da vida, né? Os pequenos instantes de felicidade. Não vamos ficar preocupados com grandes coisas, né? Que a felicidade, ela tem que ser almejada com grandes coisas, com grandes acontecimentos. Não. Ela acontece em pequenos instantes, né? Em alguns momentos, em atitudes simples, né? Com amor. A gente tendo o amor
a gente consegue chegar até essa felicidade. Então, eu vou ler a prece, né, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Aprendamos a dividir a própria felicidade para que a felicidade dos outros se multiplique. Então, vamos dividir para dos outros multiplicar. Vamos observar a natureza. O Sol divide com a Terra os seus raios de amor. E a Terra lhe entesoura a energia em favor do progresso das criaturas. A fonte divide as águas auxiliando a vegetação, que, mais tarde, a protege. A árvore divide os frutos com os homens, e os homens lhe estendem a espécie, através do espaço e do tempo. As flores dividem o próprio néctar com as abelhas, e as abelhas lhes garantem a abençoada fecundação. Tuas horas e tuas forças, conhecimentos e recursos, quaisquer que sejam, são concessões do todo compassivo em tuas mãos, que podes repartir com o próximo a benefício de ti mesmo. Auxiliar alguém é fazer o investimento da verdadeira alegria. E toda alegria do exercício do bem é dom de vida e luz que nos aproxima de Deus. Aprendamos a dividir os depósitos do Senhor enquanto é hoje, a fim de que o amparo divino mais intensamente nos envolva, enriquecendo-nos o espírito, para que venhamos a receber com os outros e pelos outros a nossa perfeita felicidade amanhã. Então, que nós possamos aprender com a natureza, né? Que um auxilie o outro. E assim, eles conseguem realizar o seu percurso. Que assim também sejamos nós, que auxiliando sempre, né? Para que possamos ser auxiliados, para que possamos realizar todos os nossos desejos, para que consigamos a nossa felicidade, mesmo que por um instante, por alguns momentos, mas que ela seja da melhor forma possível. E com essa linda mensagem, eu encerro, né, o nosso estudo, a nossa conversa da noite de hoje, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Vamos nesse instante, então, fechar os nossos olhos e que o nosso coração se conecte diretamente aos ensinamentos de Jesus. Vamos calar os nossos pensamentos, nos elevando ao nosso anjo da guarda, aos nossos espíritos de luz, para que nos proteja em mais uma noite de descanso, de paz, de tranquilidade. Que o amanhã seja mais um motivo de oportunidades, de novas oportunidades, de novos aprendizados, de novas conquistas. E que estejamos com o coração aberto para receber tudo aquilo que Jesus nos envia, o seu amor, os seus ensinamentos, tudo aquilo que precisamos passar nesse mundo de provas e expiações. Agradecemos, Pai, e somos imensamente gratos por mais essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Muito obrigada a todos, obrigada à espiritualidade que sempre nos auxilia. Fiquem com Deus. Vamos só aguardar, né, a Maria Inês retomar aí para ela poder finalizar.